Olá, mulherada, tudo bem? Hoje é um assunto muito falado, mas nós mulheres ainda estamos muito presas a isso, que ainda assim a cultura sexual e patriarcal impacta na nossa vida, né? Hoje perante os problemas que temos ainda com a sociedade em que vivemos. Então hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre como hoje a gente ainda possa ter alguns tipos de pensamentos, né? Que é inconsciente da nossa cabeça e que isso pode realmente impactar a nossa vida hoje. E vou contar uma historinha para que vocês consigam entender por que a gente ainda tem muito problema de se soltar, que a gente ainda tem o cérebro focado ainda negativamente para o sexo não como uma forma inesgotável de prazer. Algumas pessoas ainda com uma certa obrigação tá realizando o ato sexual, de fingir que tá tendo orgasmo, de que estará sempre tendo que dar prazer ao parceiro, e se ele fala alguma coisa diferente, a gente tende a jogar toda a responsabilidade, a culpa em cima da gente. Primeiro que nós viemos, né, de uma cultura que as mulheres eram muito reprimidas, né? Há 2 séculos atrás, os casamentos eram arranjados, eram negócios de família, né? E isso teve 2 problemas secundários relacionados à sexualidade da mulher. Primeiro, que as mulheres eram criadas desde novas para serem perfeitas, com os dotes necessários para que se tenha um bom casamento. Então as meninas eram reprimidas sexualmente, elas não tinham aquela liberdade, ou foi ensinado a ela o seu autoconhecimento, dela se tocar, ela saber como é que é o corpo dela, isso era proibido. As meninas não tinham nenhum tipo de toque, não tô falando nem sexual, beijo, ou estar perto muito de um homem, que ela já poderia ficar mal falada e, consequentemente, ela não teria um bom casamento. E isso trouxe muitas repercussões psicológicas na cabeça dessas meninas, na época meninas, né? Que nessa época as meninas casavam muito novas, 16 para 17 anos de idade. E elas se sentiam que elas não poderiam sentir desejo, né? Então, às vezes, passando na rua, sentiam um desejo por um homem que chamou-lhe a atenção, que às vezes estava mais perto, deu aquela química, aquela troca, eles sentiam culpa por estar sentindo esses tipos de sensações, que até então nem elas mesmas sabiam que existiam, o que era aquilo que estava acontecendo, entendeu? E por serem muito reprimidas pelos pais, que não poderiam se sentir nada disso até a chegar ao ponto de ter o casamento, isso fez com que as meninas entrassem num estado de culpa por estar tendo reações, culpa por estar molhada, culpa por estar excitada por uma pessoa que ela nem poderia estar tendo, né? Então essa geração de culpa fez com que cada vez mais essas meninas começassem a enxergar o sexo como uma forma negativa. E quando elas tinham aqueles casamentos feitos, né, ela já entendia que aquilo não era uma coisa bom, porque o casamento era feito, né, o sexo no casamento era feito para uma satisfação física do homem e uma obrigação da mulher. As meninas foram criadas com esse intuito, né, que era a cultura da época. Então, o que as mulheres pensavam do sexo naquela época? Tudo de ruim, tudo de negativo. E isso foi passando de gerações para gerações. Por exemplo, quando se chegou mais ou menos, melhorou umas técnicas em relação à sexualidade, foi na época de 1960. Olha só quanto tempo depois, gente, 1960 é muito próximo, é muito perto. Que teve a revolução, né, da pílula anticoncepcional. Então, hoje em dia, as mulheres não precisavam ter mais medo de fazer sexo e engravidar fora do casamento. Porque até então, primeiro, sexo e amor são coisas diferentes, né? Então, lógico, se embutir as 2 coisas juntas, a coisa fica espetacular, mas são 2 coisas diferentes. Mas até então, essa época cultural de casamentos arranjados, não existia amor. Amor era uma palavra quase inexplicável. E quando veio a época da psicanálise, a época de Freud começou a embutir o prazer na relação sexual também. Então isso começou a abrir os olhos mais das mulheres, que sim,
elas podem até mesmo através de um casamento arranjado, um casamento sem amor, elas poderiam sim sentir prazer. Então aí melhorou um pouquinho a situação das mulheres, né? Desde que elas encontrassem um companheiro que tivesse disposto a realmente lhes darem prazer e não somente usarem para o próprio prazer a mulher, né? Então, em alguns casos, as mulheres foram redescobrindo, entendendo que elas poderiam ter prazer. E logo, consequentemente, viemos uma outra era, né? Mais nova, né? Agora, né? Que as mulheres, com a pílula anticoncepcional, conseguiam separar o sexo de uma reprodução, que até então isso não existia. E daí que começou a surgir bem intensificado o sexo casual. Porque elas poderiam, sem medo, desfrutar da sua sexualidade, do prazer do sexo, sem se preocupar com a reprodução, né? De ter filho, de procriar. E acabou que aí fez um boom, né? Que tava assim, modificou, a balança praticamente aumentou, que começou o quê? O sexo vir de uma forma desgarrada do amor, já era assim, mas piorou a situação, e de uma forma totalmente desregrada e ao ponto de chegar a ser promíscuo, entendeu? Então isso, por um certo modo, as mulheres que não poderiam ter nenhum tipo de relacionamento fora do casamento, as que tinham eram taxadas de promíscuas. E isso se intensificou mais depois dessa era, que parece que a mulherada, com a pílula, todo mundo começou a usar anticoncepcional e todo mundo queria transar com todo mundo. Não tinha um vínculo afetivo, um vínculo de intimidade, entendeu? Então, realmente, a promiscuidade aumentou demais junto com as doenças sexualmente transmissíveis. Foi aí que o boom das doenças começaram. E, aos pouquinhos, isso foi modificando, mas a cultura em cima da mulher ainda ficou muito enraizada e é enraizada até hoje. Porque o homem fazer sexo casual, o homem ter sexo fora do casamento, ter parceiras diferentes, desde que a gente se conhece por gente, isso é muito natural. Mas até hoje isso não é visto com os bons olhos perante uma sociedade. Hoje ainda temos essa cultura machista, patriarcal, que o homem que come todo mundo é o fodão, que é o garanhão, e a mulher que dá pra todo mundo é a piranha, é a promíscua, é a puta, né? E isso ainda está muito enraizado, e a gente sabe que hoje em dia isso tem que ser um equilíbrio, entendeu? Sexo casal é bom? É, mas tem que ser bom pros dois. Por que só o homem que pode e a mulher não, né? Mas ainda temos isso, esse instinto de culpa, que é uma questão biológica que a gente vem herdando, ainda existe, tá? Se você pega e transa com o homem no seu primeiro encontro, pode ter sido fantástico, pode ter sido prazeroso, que no outro dia todo mundo vai parar ainda ter aquele pinguinho de culpa de ter feito isso, de parecer que está fora da curva por ter feito isso, por parecer que está errado por estar fazendo isso. E não, gente. Hoje a gente ainda se preocupa muito com isso. As mulheres não se soltam na cama, as mulheres não se conhecem, porque isso é uma coisa que ainda vem da nossa sociedade, que ainda vem dos nossos pais que não foram ensinados. As meninas não são estimuladas a se tocarem com 13, 14 anos, quando elas estão na puberdade, onde elas têm que realmente conhecer o corpo, conhecer os seus órgãos, né? E conhecer o seu prazer. Tá, isso é muito ainda enraizado em cima dos meninos e não das mulheres. As meninas ainda não, dentro de casa não se fala de sexo ainda, a não ser quando é perguntado, mas geralmente quando a menina está começando a iniciar a sua vida sexual, às vezes por volta dos 17, 16, 17, 18 anos de idade. Mas mesmo assim ainda é impactante um pai e uma mãe, quando uma menina de 16 anos fala que quer transar, né? Elas ainda acham um absurdo, isso ainda é muito enraizado. Isso tudo faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande hoje em dia de tomar uma atitude, de conseguir se entregar ao momento de prazer, pensando em outras coisas, da gente experimentar o sexo casual quando a gente não está num relacionamento sério, né? Com medo de ficar mal falada e não conseguir ter um relacionamento. Então a mulher ainda assim se priva muito da sua sexualidade, se priva muito do seu prazer, por conta de questões culturais, de tabu. Eu nem falo aqui muito em relação à religião, tá? Religião é muito de cada uma, mas a gente tem sim algumas religiões que realmente
ainda reprimem essa questão sexual, principalmente da mulher, não a do homem. Por exemplo, no Líbano, né, os turcos, né, tem uma cultura ainda muito machista, né, que a mulher não pode ter uma relação sexual vaginal antes do casamento. Ainda lá é assim. O ímen ainda é uma questão muito importante nessa cultura. Então, o que as mulheres fazem para viver a sua sexualidade até atingir um relacionamento que, dentro de um casamento, que elas possam perder o seu ímen? Elas fazem sexo anal, entendeu? Porque o ímen precisa estar intacto. E como isso ainda impacta na vida dessas mulheres hoje em dia, né? Porque o sexo anal, ele é prazeroso quando tem toda uma construção, todo um autoconhecimento, entendeu? E isso às vezes lá não acontece, às vezes elas têm por ter, por poder agradar algum tipo de parceiro, e pode ser extremamente doloroso, né? Até que elas possam realmente desfrutar de um prazer da penetração vaginal. Então isso a gente ainda está muito enraizado. A gente não tem essa cultura ainda da obrigatoriedade de se casar virgem, mas ainda temos sim a cultura de você não ser uma pessoa rodada para que você tenha um relacionamento duradouro, né? Então a cabeça das mulheres ainda enxergam o sexo de uma forma negativa, ainda enxergam o sexo onde o homem precisa tomar a iniciativa, que o homem precisa comandar toda a relação sexual e que o homem que tem que fazer de tudo para dar o prazer à mulher. Não é nada disso. Esquece o homem, você com você mesmo numa relação sexual. Você sim pode ditar a ele aquilo que você gosta, da forma que você gosta, quais as posições que mais te agradam e o que aquilo te dá mais prazer. E você também pode, o dia que você estiver com vontade, iniciar também, ter atitude na cama. Isso ainda é muito difícil para as mulheres. Muitas mulheres ainda têm vergonha. E não estou falando de gente que está começando um relacionamento agora, não. Gente com anos de relacionamento, entendeu? Ainda tem essa certa dificuldade de dar o primeiro passo, de se soltar, de conhecer coisas novas, de querer posições novas, sem interferência do homem estar comandando o tempo todo, entendeu? Ainda temos essa dificuldade. Conversar sobre sexo é muito difícil. Falar a palavra transar, vamos transar, é impactante. Tem mulheres que têm vergonha de falar a palavra sexo, a palavra transa. Gozar, então. Você já falou para um homem assim, fala assim, nossa, hoje eu queria muito gozar. Gente, é uma palavra que as mulheres não conseguem falar ainda. Porque ainda estamos sim presos numa questão muito cultural, entendeu? Muito de tabu, né? Então ainda temos sim religiões, não tirando essa que eu falei, é uma questão muito cultural de localidade, de país, como o Líbano, mas como aqui no Brasil, de algumas religiões que ainda reprimem sim a sexualidade feminina. Então nós estamos melhorando, nós estamos lutando, batalhando para que isso melhore, mas as mulheres sim precisam passar por uma transformação. Isso independente se ela está com 14, 18, 20, 30, 40, 50 ou 80 anos de idade. Sempre tem o que melhorar, sempre tem como o seu relacionamento melhorar. E o que eu falo, quando você tem isso tudo melhorado dentro de você, melhora do seu autoconhecimento, você conhecer seus pontos de prazer, aquilo que você gosta, como você gosta, a frequência como você gosta, posições que você gosta, e ter uma atitude, você consegue ter uma relação sexual melhor com o seu parceiro, embutindo um amor junto. Sexo casual, gente, é muito bom, tá? Mas nem sempre tem aquela troca, nem sempre tem aquela química, nem sempre tem aquela intensidade, porque passa a ser um ato físico, o corpo responde, tá? Mas quando você ama alguém, você tem uma conexão maior, a intensidade da relação sexual é muito maior e essa intensidade te leva a prazeres inimagináveis. Então fazer sexo com amor é muito melhor do que um sexo casual, não que seja ruim, entendeu? E eu vejo que os relacionamentos hoje em dia, principalmente os duradouros, não estão colocando isso como uma prioridade. Sexo num relacionamento duradouro, que já dura anos, não tem sido uma prioridade. Não que ele tenha que ser uma prioridade única, tá? Mas sim, ele precisa ser uma prioridade, porque você precisa regar o seu relacionamento. Você não pode deixar o seu relacionamento cair numa monotonia, daquilo cair na rotina, entendeu? Então aprender sempre coisas novas,
diversificar sua relação sexual em lugares diferentes, de formas diferentes, embutindo ou não brinquedos eróticos, embutindo ou não um momento específico, aquela rapidinha que deu para fazer aquela vez, mas aquela duradoura com intensidade, que demore mais, com calma. Nós mulheres somos hormonais, a gente tem ciclos durante o mês que também interferem na forma que a gente quer fazer sexo. Tem semanas que a gente quer carinho, quer atenção, quer um sexo devagar, com amor, mais romântico. Tem semanas que a gente quer tapa, que a gente quer puxão de cabelo, que a gente quer uma coisa selvagem. Tem semanas que a gente tá com a libido muito em alta, que quer uma rapidinha para satisfazer a vontade, para depois fazer uma coisa mais gostosa, mais intensificada, com posições diferentes. E tem semanas que a gente não quer absolutamente nada, que a gente não quer saber de nada, que a gente tá num momento que a gente não quer pensar em nada. Então a gente tem que respeitar o nosso corpo. Agora imagina se você tem esses ciclos hormonais, 4 ciclos hormonais diferentes durante o mês, e você pratica o mesmo sexo, da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo local o mês todo. Você não tem como sentir prazer em tudo da mesma forma. Então isso precisa ser modificado. E só nós podemos modificar. Se você sempre espera que o seu parceiro que tome a iniciativa, que o seu parceiro dite como vai ser a sua relação sexual, você está fadado ao fracasso. E é muito, muito comum. Por mais que a gente fale, por mais que a gente converse, por mais que isso seja ainda um tema batido, a gente ainda se prende a isso. Por quê? Porque a gente sabe disso tudo, mas não sabe como dar o primeiro passo. A gente não sabe como fazer um ambiente diferente. Elas não sabem como tomar uma iniciativa, não sabem todos os outros pontos erógenos que ela podem ser explorados, não sabem quais são os melhores brinquedos eróticos para estar utilizando numa relação sexual. Ela sabe que existe, mas não tem quem direcione isso. Por isso que é importante, qualquer pessoa, ela tenha que passar às vezes por um profissional que saiba te direcionar para que você melhore o seu relacionamento, que você tire o seu relacionamento da rotina, que você tire o seu relacionamento do frio, do gelo, que você faça que o seu relacionamento seja prazeroso, que vocês voltem a ter intimidade, cumplicidade, diálogo, e que vocês também consigam tirar a relação sexual da rotina, modificando outras formas, com exercícios que proporcionem vocês estarem fazendo juntos para melhorarem a intensidade, para melhorarem o prazer dos dois. Entendeu? As coisas num relacionamento elas precisam ser mútuas, tá? Mas para isso a mulher precisa quebrar os padrões culturais e os tabus para que isso aconteça. E isso às vezes a pessoa fala, tá, eu sei, tá, mas como eu vou conseguir fazer isso? Tá aí o ponto-chave. Procure um profissional, principalmente um sexólogo. Nós podemos ajudar você a direcionar você a modificar o que está ruim e melhorar aquilo que está bom. Entendeu? Variedade, gente, é o tempero da vida. Então, nós precisamos sim modificar. Então, o segredo de um relacionamento bom, duradouro, prazeroso é realmente você modificar, sair da rotina, tá? Quebrar os tabus, perder a vergonha, a timidez, conhecer mais o seu corpo, conhecer o corpo do seu parceiro também, que as coisas se alinham e daí para frente se tornam muito mais prazerosas. Tá bom, gente? É o que eu tinha para passar para vocês, porque hoje em dia eu tenho atendido muito mulheres com problemas no relacionamento, mas eu vejo que ainda são mulheres que estão com algumas questões culturais embutidas, que ainda têm uma autoestima baixa, que ainda possuem muita timidez e vergonha na hora de ter realmente uma intimidade. Nem sempre as pessoas que são casadas há muito tempo, a mulher tem um grau de intimidade grande com o parceiro, ela ainda tem vergonha de determinados atos, né, de se abrir, de se masturbar na frente de um homem, no seu parceiro, de abrir mesmo as pernas e mostrar a vagina para o parceiro, de estar fazendo sexo com uma luz acesa. Isso ainda é muito comum, tá? As mulheres ainda têm vergonha disso. Então a gente precisa quebrar, porque a partir do momento que você tem um mínimo de tensão e não se entrega 100% a uma relação sexual, você não vai conseguir ter o prazer que você merece, entendeu? Temos que parar de fingir orgasmo, temos que parar de ter orgasmos medíocres, temos que parar de estar tentando agradar sempre ao homem, esquecendo da gente. Pensem nisso e eu posso estar ajudando vocês, tá joia? Um beijo grande, espero que eu tenha ajudado. Dúvidas, querer saber como é que funciona
os tratamentos de casais, né, os exercícios para os casais. Só lá clicar na bio, procurar meu Instagram, mande uma mensagem, procure saber como funciona. Um beijo para todos vocês.